que são essas revoltas coloniais que marcaram esse período da nossa história aqui? Primeira coisa importante entender que elas são uma reação ou primeiros indícios de que existe uma crise do sistema colonial. Existe uma crise por causa da intensa exploração metropolitana sobre a colônia, independente qualquer que fosse a província. A gente tem que entender que essas primeiras revoltas coloniais, elas tiveram um caráter local, ok? Elas não foram revoltas a nível colonial inteiro, não, de todas as províncias. Elas foram localizadas em determinadas regiões, tá? E elas contestavam questões específicas dentro do pacto colonial e dentro da exploração, né? Não exigiam, de certa maneira, a gente não pode falar que essas revoltas, elas queriam de alguma maneira se separar da metrópole, tá? Normalmente aconteciam por questões específicas da exploração metropolitana. Não tinha uma relação de separação, de independência em relação à metrópole portuguesa, tá bom? As revoltas coloniais que nós vamos tratar aqui, elas basicamente contestam a exploração e nada além disso, tá bom? Aqui uma imagenzinha só para ilustrar esse cotidiano entre os séculos 17 e 18, desse período de intensas reações, né, dentro da colônia portuguesa aqui na América. Muito bem, vamos lá. Meus queridos, esta imagem aqui, alguém pode ter se perguntado, o que esse Marcão tá louco colocando a imagem esquisita aí num lugar velho pra caramba? Essa imagem aqui fica em Alcântara, no Maranhão, local da nossa primeira revolta estudada. Alcântara, para quem não sabe, é a sede de lançamento das nossas estações espaciais, né, de satélites aqui do Brasil, é lá em Alcântara, no Maranhão, fica bem no limitezinho do Maranhão, tá bom? Uma cidadezinha histórica, linda, 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 linda. Quem tiver a oportunidade de um dia ir para lá, vale muito a pena conhecer, tá bom? Então, quais foram essas principais revoltas ou movimentos nativistas? Marcão, o que é nativista? É aquilo que é da terra. Movimentos nativos, movimentos internos e movimentos emancipacionistas, movimentos que buscam a emancipação, a separação, a distinção, a independência, tá? Primeiro, vamos falar só dos movimentos nativistas que aconteceram aqui nesta colônia portuguesa. Era uma colônia portuguesa, com certeza, uma colônia portuguesa, com certeza. Me veio a cabeça cantar essa musiquinha, mas desculpa aí, estamos valendo, tá? Que eu não sou youtuber não, só sou professor, desculpa aí. Vamos lá. Bom, a primeira revolta que nós vamos estudar é a revolta de Beckman. Nossa senhora, fala bonito, hein? Repete, Marcão. Revolta de Beckman, em 1684, lá no Maranhão. Marcão, Beckman por quê? É o nome dos irmãos que lideraram esta bagaça, esta revolta. Já que nós vamos ver quem são eles, tá bom? Os irmãos Beckman. Beleza? Nada a ver com David Beckham, que lá é jogador de futebol. Basicamente, essa revolta aconteceu porque os colonos, ou seja, proprietários de terra, comerciantes, de uma maneira geral, estavam insatisfeitos com a administração colonial. Que é óbvio, vai ver muito mais os interesses metropolitanos do que da própria colônia, né? Seja de quem for, seja dos proprietários de terra, seja dos comerciantes. Não tem nem que discutir. Aquele que administra a colônia, e especificamente a província do Maranhão, não está nem um pouco preocupado com os interesses coloniais, ele está preocupado com os interesses metropolitanos. Então, basicamente, quais foram essas causas da insatisfação dos colonos? Ou seja, por que os colonos lá no Maranhão reagiram contra a coroa portuguesa ou contra a administração? Se bem que não foi contra a coroa de maneira direta, né? Mas contra os representantes aqui da coroa. Dois grandes motivos, ou duas grandes causas, são os principais nesse processo. Marcão, quais são eles? Vamos lá. Os dois grandes motivos, as duas grandes causas que levam a essa revolta são, olha aqui, olha que imagem linda, gente, a das ruas de Alcântara, olha só que coisa maravilhosa. Bom, primeiro é a questão da escravização dos indígenas, e se chocando aí com os interesses dos padres jesuítas. Muito bem, Marcão, o que significa isso? Você sabe que os jesuítas, aqui no Brasil, na colônia portuguesa, eles formaram as chamadas missões jesuíticas, aldeamentos jesuítas,
reduções jesuíticas, qualquer nome que você quiser dar aí. Nessas missões jesuítas, eles tinham, de certa maneira, o monopólio sobre os indígenas. Eles é quem catequizavam os indígenas, eles é quem civilizavam os indígenas, tá ok? E essa civilização, essa catequização, acabava gerando uma certa revolta, inclusive nos comerciantes de escravos. Sabe por quê? Porque eles eram contra, os jesuítas, eles eram contra a escravização dos indígenas. Muitos historiadores dizem que esse choque de interesses é, na realidade, porque os jesuítas queriam controlar a escravização dos indígenas. Mas isso não é verdade, porque, inclusive, o Papa da Igreja aí, na época, não vou lembrar o nome, é óbvio, mas o Papa tinha escrito uma bula determinando a proibição, né, de escravidão. E essa bula foi acatada pelo rei de Portugal, chamado Pedro II. O próprio rei de Portugal, não confunda Pedro II, rei de Portugal, com Dom Pedro II, imperador do Brasil, tá? De épocas completamente diferentes. Mas o rei de Portugal, Pedro II, Dom Pedro II, rei de Portugal, acatou a bula e escreveu também um decreto proibindo a escravização de indígenas nessas terras. E aí é óbvio que os jesuítas se aproveitam dessa bula papal e dessa proibição real de escravização dos indígenas. Mas, Marcão, por que eu ainda não entendi? Bom, é simples. Escravidão, ou melhor, comprar escravos africanos, comprar pessoas escravizadas da África, como diz o politicamente correto hoje em dia, era caro pra caramba. Não era qualquer colono que tinha condições de comprar escravos para trabalhar nas culturas que lá no Maranhão, salvo a questão do algodão, o resto das culturas agrícolas no Maranhão era basicamente de sobrevivência, ou melhor, de subsistência, e custava caro. E aí, qual que é a alternativa? Bom, se a gente não pode escravizar, trazer negros escravos, ou seja, comprar escravos, vamos escravizar indígenas. E aí eles vão bater de frente com a presença jesuíta lá no Maranhão. Os jesuítas são contra a escravização de indígenas. Aí eles vão bater de frente, vão se chocar com os interesses dos padres jesuítas. E também, os colonos maranhenses, eles estavam batendo de frente com o monopólio comercial realizado no Maranhão pela Companhia de Comércio. A Companhia de Comércio do Maranhão, ela era ligada à coroa portuguesa. E os privilégios, monopólios, digamos assim, comerciais, acabavam facilitando e muito só para a Companhia de Comércio. A vida dos pequenos comerciantes, dos comerciantes de uma maneira geral, dos proprietários de terra, era um inferno, porque tinham que pagar muitos tributos para a coroa. E acabavam perdendo o mercado para a Companhia de Comércio do Maranhão. Entenderam? Essas duas principais causas. A questão da escravização dos indígenas e o monopólio comercial. Tá, Marcão, mas como é que isso aconteceu? Depois de uma série de tentativas, a revolta tem início em 1684, mais especificamente no dia 24 de fevereiro. Nesse dia estava acontecendo uma procissão, para quem não sabe o que é procissão é uma manifestação religiosa, geralmente dedicada a algum santo da Igreja Católica, ou procissões especificamente que retratam a Semana Santa, quando tudo é dedicado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando-se dessa manifestação, dessa passeata, que a gente na Igreja Católica chama de procissão, eles aproveitam para tomar a cidade de São Luís. Os rebeldes vão tomar São Luís, vão formar um governo provisório, formando esse governo provisório, formam uma chamada Junta Geral de Governo e a entregam sob o comando de Tomás Beckmann, irmão de Manuel Beckmann. Aí, por isso o nome da revolta, de Beckmann, tá bom? João de Souza Castro e de Manuel Coutinho. Então, a revolta começa no dia 24 de fevereiro, no dia de uma manifestação religiosa, uma procissão, e aí os rebeldes tomam a cidade de São Luís. Obviamente que as notícias espalham, né? E aí outras cidades do Maranhão vão aderindo à revolta. Eles vão invadir os armazéns, né? Os rebeldes vão invadir os armazéns da Companhia de Comércio, e aí controlando esses armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão, vão expulsar de lá os seus representantes, tá bom? E junto disso expulsam também os jesuítas, ou seja, não querem mais tolerar e aceitar a presença jesuíta no Maranhão. Bom, a revolta está instalada.
Pensando numa tentativa para evitar o choque direto com a coroa portuguesa, eles vão enviar lá para Portugal o Thomas Beckmann, irmão de Manuel Beckmann. Ele vai ser enviado para Portugal para tentar uma relação amistosa com a administração da coroa, né, com o rei, com os ministros, mas obviamente que não vão dar muita atenção para ele. O que vai acontecer com o Thomas Beckmann? Ele vai ser preso e não volta mais para essas terras. Muito bem. Aí, o que acontece? A coroa portuguesa reage a essa ocupação, a esse ato de rebeldia. Envia um reforço para cá, um reforço para o Maranhão, várias tropas estacionadas ali na região de Salvador são enviadas para o Maranhão para acabar com a revolta. E, obviamente, ela vai acabar, né? A força da reação da coroa portuguesa é muito maior. O Manuel Beckmann vai fugir, vai ser traído, mas vai acabar sendo condenado à morte, condenado à forca, junto com o outro líder, Jorge Sampaio. Bom, diante dessa reação portuguesa, uma coisinha foi alterada, sim. A Companhia de Comércio foi extinta dali em diante. Aquele monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão acabou, agora não tem mais. Só que os jesuítas voltam para o Maranhão. E ainda vão gozar de muito prestígio junto da coroa portuguesa, até um evento aí que vai acabar se chocando com os interesses da coroa, e aí é a própria coroa portuguesa quem vai expulsar os jesuítas de todas as suas possessões. Mas a revolta de Beckmann termina dessa maneira. Todos os seus líderes são condenados, a Companhia de Comércio é extinta, mas os jesuítas voltam para o Maranhão para as suas missões jesuítas de boa. Tranquilo? Primeira grande revolta, a revolta de Beckmann. Vamos lá, gente, seguindo a banda. Uma outra revolta muito importante desse período, uma outra revolta nativista desse período, ela ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas. Comentei rapidinho quando eu falava da economia mineradora. Bom, o que foi essa Guerra dos Emboabas? Também uma reação, uma revolta que acontece, mais especificamente uma guerra mesmo, aqui na capitania, na província de Minas Gerais, entre 1708 e 1709. Né? Marcão, por que especificamente? Bom, primeiro que você sabe que essa região é uma região fortemente produtora de ouro nessa época. Já está começando o desenvolvimento da economia mineradora aqui na região das Minas Gerais. Alguém está querendo ganhar com a exploração aurífera. Tá? Existiam dois grandes grupos nesse lugar. Os paulistas, também chamados de vicentinos, porque saíam da capitania de São Vicente, tá bom? Também chamados, né, de vicentinos e paulistas, os colonos ou bandeirantes que vinham para cá e responsáveis por encontrar ouro nessas terras, e também os emboabas, ou seja, os estrangeiros. Emboaba era o nome como os indígenas chamavam aqueles que vinham de outras regiões, seja da própria colônia, ou até mesmo vinham de fora, vinham lá da própria Europa. Tá? Mas por que, Marcão, emboabas? Emboabas é uma expressão para designar os emplumados, ou seja, aqueles bem arrumados, sabe, bem enfeitados, porque era a maneira como os que vinham de fora, os que vinham da Europa, chegavam aqui nessas terras. Então, acabou virando algo generalizado, chamar de emboaba todo mundo que era estrangeiro. Muito bem? Os emboabas é aqueles que já estavam aqui, operando, explorando essas terras. Aqueles que já estavam aqui tentando, de alguma maneira, extrair os recursos, sobretudo, nesse momento, o ouro, né? A economia mineradora que estava entrando em vigor. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter aqui choque de interesses de dois grupos. Os vicentinos, ou seja, os paulistas, aqueles que vinham lá da capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo, contra os forasteiros, os estrangeiros, aqueles que estão vindo de outras regiões aqui da colônia, como também os próprios portugueses que estão vindo da Europa, sabendo da notícia do ouro. Tá? Então, vão ser esses dois grupos que vão entrar em confronto aqui nessas terras das Minas Gerais. Os emboabas, que são esses forasteiros, vão querer explorar as terras também. Vão querer tomar posse de várias regiões aqui das Minas Gerais. Só que eles vão bater de frente com aqueles que já estavam nessas terras, os paulistas, né? Os vicentinos, ou seja, aqueles que vieram para cá muito tempo antes, que roeram o osso, né? Que tiveram que encontrar ouro aqui com toda certeza. Muito bem.
Aqui começa a disputa, porque os paulistas, os vicentinos, os primeiros colonos a chegar aqui, os desbravadores, são eles que reclamam direito de posse, direito de exploração, direito de exclusividade, né, sobre a região mineradora. Obviamente que a coroa portuguesa vai deixar o barco rodar, porque ela não vai mandar gente lá do outro lado do mundo para poder, do outro lado do oceano, para resolver essa questão. Vai permitir que aqui a própria administração colonial resolva essa bagaça. Mas o fato é que nós vamos ter uma grave crise, desculpe, que vai culminar com um conflito armado entre os emboabas e os paulistas, tá bom? Bom, o episódio talvez mais tenso e intenso dessa guerra dos emboabas foi o chamado Capão da Traição, quando mais ou menos 1.200 forasteiros, estrangeiros, que nome que a gente quiser dar aí, emboabas, vão cercar a região mineradora, né, e vão massacrar um grupo de aproximadamente 400 paulistas que já viviam nessas terras explorando a atividade mineradora. Por causa desse evento, a administração colonial vai reagir. A administração colonial vai efetivar o seu controle naquela região, tá bom? Essa aqui é a casa, as primeiras casas na região ali mineradora, onde abrigavam normalmente os estrangeiros, os emplumados, aqueles que vinham, porque os paulistas, os vicentinos, normalmente viviam em casernas, né, cabanas, no meio do mato, onde eles estavam explorando os recursos da mineração. Bom, qual que é o resultado dessa Guerra dos Emboabas? Em 1709, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, né, acabou sendo criada, a ex-capitania de São Vicente. Virou capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Só que depois elas vão se desmembrar. Em 1720, vai se dividir em duas capitanias. A capitania de São Paulo vai ser uma e a capitania de Minas Gerais vai ser outra. Porque aí a coroa portuguesa, através da sua administração colonial, entendeu que era hora de dividir as capitanias para melhor atuar administrativamente e também com relação aos recursos advindos da cobrança de tributos da área mineradora. Então, como consequência direta da guerra, nasce a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, mas que depois é desmembrada e formam duas capitanias, a de São Paulo e a de Minas Gerais, tá bom? Bom, é óbvio que a coroa portuguesa age dessa maneira porque ela entende que, criando uma nova administração, uma nova capitania e uma nova administração, ela evita revoltas. Evita novas revoltas e evita que se insurjam contra a administração colonial. E isso acaba gerando também uma outra possibilidade importantíssima. Criar uma arrecadação sistemática de tributos para a coroa portuguesa, já que a atividade mineradora está crescendo, está em larga expansão. Bom, só um adendo, só um acréscimozinho, que eu acho muito interessante falar. A gente não pode se esquecer de maneira nenhuma que essa região gerou uma grande riqueza. E o enriquecimento, sobretudo dos paulistas, dos vicentinos que dominaram essa região, vai fazer com que muitos passem a querer investir nessa região, produzindo gêneros, sejam alimentícios, né? Seja produzindo também ferramentas para vender, para comercializar. Então, há um transporte de mercadorias, há uma circulação de mercadorias que abastece a região mineradora. E isso vai gerar para a coroa portuguesa a chance de cobrar mais tributos e mais impostos para o seu próprio enriquecimento. Beleza? Guerra dos Emboabas, uma guerra especificamente por uma questão econômica e de domínio, de monopólio aqui da região mineradora. Tranquilo? Sossegado? Vamos para uma próxima? A próxima reação, ou a próxima revolta nativista que a gente tem aqui no território colonial, aconteceu lá no Nordeste também, né? Beckman no Maranhão, aqui em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, agora no outro no Nordeste. Foi a chamada Guerra dos Mascates, que aconteceu lá em Pernambuco. Ô Marcão, por que você está mostrando essa foto aí? Porque essa foto que você está vendo aqui é a região do Marco Zero da cidade de Recife, tá? Ou seja, é onde começou efetivamente a cidade de Recife. Quem já teve o prazer de ir lá sabe o que eu estou falando. Eu nunca fui, já vi foto. Professor pobre dá nisso aí. Muito bem. Bom, aqui ó, mais uma fotinha para ilustrar, tá bom?
o Recife Antigo, e a cidade de Olinda. Vai, Marcão, o que tem uma coisa a ver com outra? Essa Guerra dos Mascates, ela acaba acontecendo porque nós vamos ter dois grupos economicamente fortes em conflito. Dois grupos. Quais são esses grupos, Marcão? Os aristocratas de Olinda, né? Senhores de engenho, que já a cultura canavieira, a cultura açucareira, não era mais o carro-chefe da economia colonial. Estava em decadência, mas ainda assim era fonte de riqueza para esses aristocratas, beleza? De Olinda. Olinda, que é tombada pelo patrimônio histórico da Unesco, se eu não estiver enganado, inclusive. Essa foto do lado direito é isso aí. Esses aristocratas contra os comerciantes portugueses de Recife, que estavam em emergência, que estavam em ascensão, tá? E que, de certa maneira, acabou gerando um conflito entre devedores e credores. Os senhores de engenho, os devedores, e os emergentes comerciantes, os ricos comerciantes portugueses de Recife, os credores, ou seja, aqueles que financiaram ou emprestaram dinheiro. Então, você tem em xeque aí dois grupos socialmente e economicamente fortes: os aristocratas de Olinda e os comerciantes de Recife. Então, a aristocracia olindense, ela vai tentar impedir que a cidade de Recife se emancipe de Olinda, porque eles querem controlar, certeza, controlar a riqueza da cidade. A aristocracia não deseja que Recife se emancipe, ou seja, se separe, se divide. E é verdade, galera. Se você for um dia lá, você vai perceber que o limite de cidade entre Olinda e Recife é uma coisa muito interessante, é pertinho. Você sai de uma cidade e já está na outra, você nem percebeu. Tá? É claro que se percebe, sobretudo, por conta da arquitetura, é bem diferente. Tá? Mas os aristocratas de Olinda entendiam que isso ia representar um grande prejuízo para os cofres públicos que eles administravam, porque quem que administra a cidade de Olinda? São aristocratas. Então, se a cidade perde, perde também os aristocratas. Então, eles não estão muito afim de que isso aconteça de maneira alguma, tá bom? Em fevereiro de 1709, um grupo de aristocratas da cidade de Olinda, aristocratas rurais, senhores de engenho, vai invadir Recife e vai destruir o Pelourinho, aquele símbolo, tá? Que é o símbolo da autonomia que a cidade conquistou ali no início do século XVIII. Muito bem, aquela região começa a virar um vespeiro. E aí é necessário que a coroa portuguesa interfira, porque a disputa vai para as ruas, o conflito vai para as ruas. Os aristocratas de Olinda contra os comerciantes de Recife, aí a guerra está efetivamente em questão. Por que mascate, Marcão? A palavra mascate é uma palavra que faz menção aos vendedores mascates, aqueles que iam de lugar em lugar vendendo seus produtos. Né? O mascate é o comerciante, é o vendedor, era uma expressão que se usava aí no Brasil colonial até no início do século XIX, final do século XIX, desculpa, era muito comum usar essa expressão. Fulano de tal é mascate, ou seja, ele é comerciante, ele é vendedor. Tá? Bom, a coroa portuguesa vai ter que agir para evitar que o conflito se alastre. Né? Já está uma matança na cidade lá de Recife, entre Recife e Olinda, então é necessário, de alguma maneira, tentar evitar que fique pior do que está. Né? Bom, a coroa portuguesa vai nomear um novo governador, Félix José de Mendonça, e vai contar com o apoio de tropas que vêm da Bahia para colocar fim à guerra, para colocar fim a esse conflito armado. Que, se durasse tempo demais, iria atrapalhar os negócios tanto de uma cidade quanto da outra. E muito mais do que isso, iria afetar os interesses metropolitanos, ou seja, por isso a administração colonial tem que agir rapidamente e colocar fim à guerra, tá bom? Bom, obviamente que a Guerra dos Mascates vai sair vantajosa para a burguesia mercantil de Recife, porque a partir dali há um crescimento da cidade de Recife e uma estagnação da cidade de Olinda, ok? Há um crescimento econômico de Recife e, consequentemente, dos seus comerciantes, ou seja, dessa burguesia emergente, e, em contrapartida, a aristocracia de Olinda aí definitivamente entrou em franca decadência. E Recife conseguiu manter a sua autonomia e a sua independência política. Bom, aqui nessa foto, só para ilustrar,
Desse lado, na frente da imagem aqui, esses casarões mais antigos, Olinda. Do lado de lá, vocês estão vendo várias pontes, né? É a cidade já de Recife. Tá vendo como que é bem pertinho dos limites aqui? Bom, e aí, para a gente encerrar por hora, deixa eu ver se é isso mesmo? Para a gente encerrar as reações nativistas, a última delas é a revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu nessas terras no ano 1720. É isso mesmo, 1720. Revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. Você pode chamar qualquer um dos dois nomes aí, tá bom? Obviamente que é uma revolta que tem ligação direta com a questão mineradora. Por isso essa imagem para ilustrar aí. Lembre-se que Vila Rica era aqui uma rica região mineradora. Por isso o nome, Vila Rica, que depois vai dar origem a outro nome, Ouro Preto. Tá bom? Vila Rica e Ouro Preto são o mesmo lugar. Muito bem. Por que ela aconteceu? Basicamente por causa da insatisfação dos mineradores. Por causa daquela imposição das casas de fundição que a coroa portuguesa colocou aqui na região mineradora, nas Minas Gerais. Exatamente para intensificar e ampliar o controle sobre a produção aurífera e para evitar contrabando. E para isso, então, a coroa portuguesa estabeleceu as casas de fundição, que era através das casas de fundição que o ouro poderia ser comercializado, porque recebia o selo da coroa. Lembra que a gente já falou isso lá na economia mineradora? Muito bem. Diante disso, há uma reação, porque há uma grande insatisfação contra a grande opressão fiscal, ou seja, a imposição de tributos cada vez maiores sobre os mineradores. Um português chamado Filipe dos Santos é que vai liderar essa rebelião, essa revolta. Ele vai liderar a multidão que se dirige à casa do governador das Minas, chamado Conde de Assumar, para pedir o fechamento das casas de fundição e a redução dos impostos. Mas é óbvio que isso não vai acontecer, né, gente? Mas mesmo assim, eles vão tentar pleitear junto ao governador que isso aconteça. Muito bem. O Conde de Assumar até promete que vai dar uma olhadinha, vai ver se é possível fazer esse negócio aí. Aqui é a antiga casa do Conde de Assumar, essa que está em primeiro plano aqui, tá bom? Governador, ali na região de Mariana. Mas é óbvio que isso vai ficar só na promessa. Uma vez que depois, porque assim, né, o povo, se você promete, fala de algo sempre, o povo acredita. A politicagem faz isso até hoje em dia, né? Depois que os ânimos começam a se acalmar, depois que a pressão toda parece que vai passar, o governador vai dar o seu contragolpe. Aí vai organizar, então, uma reação contra os revoltosos. Vai mandar investigar quem são os responsáveis pela rebelião, né? E vai cair, é óbvio, né? Porque existia um líder, que era o Filipe dos Santos. Esse Filipe dos Santos, junto de muitas outras pessoas, vão ser presos e vão ser devidamente punidos pela administração. No caso, o Filipe dos Santos, ele vai ser preso e vai ser esquartejado, preso, executado e esquartejado, como mostra essa imagem aqui para vocês. A pressão portuguesa foi tão grande, a opressão fiscal, né, a opressão de tributos, né, da coroa portuguesa foi tão intensa na região mineradora que acabou gerando esta revolta, batizada de Revolta de Vila Rica, que foi devidamente reprimida para evitar que outras acontecessem de maneira igual. Bom, uma vez tendo fim a revolta de Vila Rica, nós falamos da última revolta nativista. Ó, nenhuma delas aqui tratou de separação, pelo contrário, todas elas quiseram apenas reivindicar questões locais. Mas na próxima aula nós vamos falar das revoltas que vão bater de frente com a administração metropolitana e vão querer emancipar-se da coroa portuguesa. Tranquilo, galera? Fechado? Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. Por isso, o que eu vou dizer para vocês nesse momento? Beijo do gordo, tamo junto, o que vocês precisarem podem me chamar. Fui! Tchau, tchau, Deus abençoe!